Você já parou para se perguntar por que alguns livros foram arrancados das Escrituras? Por que certos textos foram banidos, queimados, esquecidos ou deliberadamente escondidos da humanidade? Entre esses textos perdidos, existe um que carrega mais do que histórias. Carrega códigos, mapas, fórmulas e talvez chaves para algo que a maioria da humanidade sequer ousaria compreender. Eu estou falando do livro de Enoque. Mas quem foi Enoque? De acordo com a tradição hebraica, Enoque foi o bisavô de Noé, um homem que, diferentemente de todos os outros, As Escrituras dizem que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Mas o que significa Deus o tomou? Seria uma metáfora ou uma descrição codificada de um evento literal. Abdução, transmigração, ascensão ou a travessia para outra dimensão. E aqui começa o nosso mergulho no que talvez seja o manuscrito mais perigoso e proibido da história humana. O livro de Enoque não é apenas uma coletânea de visões celestiais. Ele narra, com detalhes perturbadores, a história dos Watchers, os vigilantes, seres que desceram dos céus, quebraram as leis divinas e interferiram diretamente no desenvolvimento da humanidade. Eles ensinaram aos humanos coisas que jamais deveriam saber. Artes de guerra, manipulação genética, metalurgia, cosmologia, astrologia, magia e códigos linguísticos, códigos matemáticos, linguagens que transcendem as palavras, que não são feitas apenas para serem faladas, mas para moldar a própria realidade. Entre essas linguagens, uma se destaca, o enoquiano. Mas antes de falar da linguagem, precisamos entender quem eram ou quem são os Watchers. Na tradição apócrifa, os Watchers são 200 seres que desceram no Monte Hermon. E ali fizeram um pacto, um juramento selado, um acordo para corromper a criação. Eles tomaram mulheres humanas, geraram descendentes híbridos, os Nefilins, e ensinaram artes proibidas. Mas a pergunta que paira no silêncio é, por que eles ensinaram qual o real propósito? Esta resposta pode estar na própria estrutura do universo. Esses seres não estavam apenas interferindo no desenvolvimento humano. Eles estavam ensinando como hackear a realidade. Sim, você ouviu certo. O livro de Enoque descreve estruturas celestiais, arquiteturas cósmicas, mapas do firmamento. E segundo alguns estudiosos herméticos, ali estão codificados padrões geométricos, sequências matemáticas e fórmulas que indicam a existência de portais dimensionais. Mas para abrir uma porta é preciso uma chave. E é aqui que surge um dos maiores mistérios ocultistas de todos os tempos, a linguagem enoquiana. No século XVI, dois ocultistas, John Dee e Edward Kelly, alegaram ter recebido das entidades que eles chamavam de anjos, mas que, para muitos, são os mesmos Watchers, um alfabeto completo, uma língua. E mais do que isso, uma gramática, uma estrutura linguística perfeita, que, segundo os próprios seres, era a língua dos céus. Mas se a linguagem enoquiana era mesmo a língua dos anjos, ou dos Watchers, então ela é mais do que comunicação, ela é programação. Programação da realidade. Cada letra, cada palavra, cada vibração fonética carrega um peso matemático, uma frequência, uma ressonância capaz de alterar a malha da existência. E aqui, algo ainda mais perturbador surge. Os diagramas recebidos por John Dee não são meros alfabetos. Eles são círculos, selos, mandalas de invocação que se conectam com outros diagramas conhecidos da Cabala, como a Árvore da Vida e também com os mapas estelares sumérios. Coincidência? Ou uma peça de um quebra-cabeça muito mais antigo? Se cruzarmos os dados do livro de Enoque com os registros dos tablets sumérios, especialmente as tábuas de Enki, e com os diagramas enoquianos, um padrão emerge.
O mesmo padrão que aparece nas pirâmides, nas catedrais góticas, nos círculos de pedra e até nas estruturas megalíticas da América do Sul. São coordenadas, códigos geométricos que apontam não apenas para locais no nosso planeta, mas para pontos específicos no tecido do cosmos. Seriam endereços interdimensionais. Mas aqui, uma pergunta que poucos ousam fazer. Quem construiu esses mapas? Quem deixou essas instruções? E, mais importante, para quem? Os Watchers ou aqueles que vieram antes deles? Em algumas tradições gnósticas, fala-se dos arcontes. Nos textos da Suméria, dos Anunnaki, nos Vedas, dos Devas e Asuras, e na própria Cabala, dos Lamed-Vav, os 36 justos ocultos que sustentam o mundo. Seriam todos esses nomes máscaras de uma mesma inteligência? E se forem, o que exatamente estão tentando nos dizer? Ou nos esconder? E a coisa se aprofunda. O livro de Enoque detalha 7 céus, 7 camadas celestiais, que não são meramente espirituais, mas descritas quase como níveis de realidade, camadas dimensionais. E cada céu é guardado por entidades específicas, portões e senhas. E aqui, algo começa a fazer sentido. Na tradição da cabala prática, as viagens astrais não são apenas simbólicas. Elas seguem um mapa, a árvore da vida. Cada sefirá, esfera, é uma estação. E cada caminho, um corredor, um canal, uma ponte entre mundos. E para atravessar esses corredores, é preciso conhecer os nomes, as palavras de poder, as frequências corretas. E é exatamente isso que o enoquiano fornece. Mas o mais perturbador é que, segundo ordens ocultas ainda ativas, esses portais ainda podem ser abertos. Não são apenas teorias. Existem relatos, não poucos, de rituais realizados nos últimos séculos que alegam contato com entidades além da nossa compreensão. Entidades que não são nem anjos, nem demônios. Pelo menos não no sentido que a teologia moderna entende. São consciências que habitam os espaços entre os mundos, as frestas da criação, e que, segundo alguns relatos, nunca deixaram de nos observar. E aqui, uma revelação desconfortável. Em 1947, o mesmo ano em que os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, incluindo partes do livro de Enoque, algo mais aconteceu. O incidente de Roswell. Coincidência? Ou o mesmo momento em que segredos vieram à tona de formas diferentes? Seriam os Watchers, o que hoje chamamos de seres interdimensionais, ou mesmo extraterrestres. E mais uma vez, a linha entre mitologia, religião, ocultismo e ufologia se dissolve. Mas não se engane. Isso não é uma simples teoria. Quando você começar a cruzar os dados, perceberá que os mesmos símbolos que aparecem nos círculos enoquianos também surgem nas rochas de Göbekli Tepe, nos zigurates da Babilônia, nas catedrais e até nos crop circles que continuam aparecendo misteriosamente até hoje. Seriam mensagens, advertências ou convites. E agora, a pergunta que paira no ar como um sussurro antigo: alguém ainda está tentando abrir esses portais, ou pior, eles já estão abertos e isso é apenas o começo. Perfeito. Então, prepare-se, porque a partir daqui o caminho não tem mais volta. Se até agora falamos sobre os códigos, os mapas e as linguagens, agora vamos falar sobre o preço. O preço de acessar as chaves proibidas de Enoque. Há registros, muitos deles escondidos em grimórios inacessíveis, outros em arquivos privados de ordens secretas, que falam de tentativas. Tentativas de abrir esses portais. Tentativas de decifrar e usar o código enoquiano. John Dee e Edward Kelly foram apenas a face pública de algo que já vinha acontecendo há milênios. Eles não inventaram nada, apenas
redescobriram e pagaram o preço. Kelly morreu em circunstâncias suspeitas. Dee perdeu tudo. Seus diários, antes acessíveis apenas por poucos, mostram relatos de vozes, visões e encontros que desafiam qualquer compreensão humana. Mas eles não foram os últimos. Nas sombras, sociedades como a Golden Dawn, a Ordo Templi Orientis e outras, bem mais obscuras e menos conhecidas, herdaram esses códigos. E segundo alguns relatos que escaparam por frestas do silêncio, elas continuam operando. Mas operando o quê? Rituais. Rituais que seguem sequências matemáticas específicas. Círculos desenhados não apenas no chão, mas alinhados com pontos astronômicos. Não é só magia, é engenharia espiritual. Engenharia dimensional. O alquimista francês Fulcanelli escreveu em seu misterioso livro O Mistério das Catedrais que as catedrais góticas eram mais do que templos. Elas eram máquinas feitas de pedra, para manipular frequências, para abrir portas. E se observarmos os mapas das catedrais, perceberemos que elas estão alinhadas com as linhas lei. As mesmas linhas que atravessam Stonehenge, as pirâmides do Egito, Teotihuacan, e outros locais considerados desde tempos imemoriais, portais para outros mundos. E agora voltamos ao enoquiano. Cada letra do alfabeto enoquiano não é apenas um símbolo fonético. Ela carrega uma frequência, uma vibração, uma geometria que atua diretamente sobre o éter, aquilo que as tradições ocultas chamam de substrato da criação. Falar enoquiano não é apenas falar, é codificar, é vibrar sequências capazes de alterar a densidade da realidade. E aqui, uma revelação estarrecedora. O sistema enoquiano possui as chamadas tabelas de união. São 4 grandes tabelas, que representam os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Cada tabela é subdividida em 156 letras. E cada uma dessas letras ocupa uma posição precisa, relacionada a direções, planetas, anjos e portais. E aqui entra o mapa dos céus. De acordo com John Dee, e corroborado por ocultistas modernos, cada uma dessas tabelas se conecta a um dos 4 quadrantes do espaço-tempo. Elas são literalmente portões. Portões que, segundo a tradição, podem ser abertos com a combinação correta de vibração sonora, a pronúncia correta das palavras, geometria, o desenho exato dos círculos e símbolos, intenção, o alinhamento mental e energético do operador, e localização, pontos geográficos específicos. E quando tudo isso está alinhado, o véu se rasga. Mas o que existe do outro lado? Relatos de magos enoquianos modernos falam de encontros com seres que não possuem forma compreensível, consciências feitas de luz ou sombra, ou algo que simplesmente não pode ser traduzido em linguagem humana. E nem todos voltam iguais, porque cada portal é uma porta de 2 lados. Você pode entrar, mas algo também pode sair. E há registros. O pesquisador Kenneth Grant, discípulo de Aleister Crowley, escreveu que alguns dos portais enoquianos, uma vez abertos, nunca mais puderam ser fechados por completo. Grant relata distúrbios na realidade local, objetos que desaparecem, sons que surgem do nada, pessoas que ficam estranhas, comportamentos que não podem ser explicados pela psicologia convencional. E aqui, um dado ainda mais desconfortável. Durante a Segunda Guerra Mundial, existiram operações secretas, tanto pelos nazistas quanto pelos aliados, buscando acessar tecnologias baseadas nesses princípios ocultistas. O chamado Projeto Cronos, dos nazistas, e mais tarde o Projeto Montauk, nos Estados Unidos, são exemplos de tentativas de abrir portais, e ambos envolvem códigos linguísticos, sequências matemáticas e ressonâncias vibracionais. Seria tudo isso coincidência
ou parte de um conhecimento muito mais antigo, herdado de civilizações desaparecidas, como a Atlântida ou até Lemúria. E aqui, voltamos ao livro de Enoque, porque ele descreve não apenas o que os Watchers fizeram, mas também o que eles ensinaram. Eles ensinaram os humanos a olhar para o céu e entender que o céu não era o limite. Eles ensinaram como mapear as estrelas, não como astrônomos, mas como navegadores do tecido do cosmos. Eles ensinaram que entre cada ponto do universo existe um caminho oculto e que, com o código correto, esse caminho pode ser percorrido. Mas a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta é: eles foram punidos ou foram presos? E se foram presos, então o livro de Enoque não é apenas um registro, é um manual de contenção, um manual que ensina não só como abrir, mas também como trancar. E agora, talvez você comece a entender porque esse livro foi proibido, porque se ele caísse nas mãos erradas, poderia não apenas abrir portais, mas abrir a própria caixa de Pandora da realidade. E a pergunta que fica no ar, pairando como um eco perdido nas ruínas do tempo, esses códigos estão adormecidos? Ou alguém já os está usando? E se você acha que isso é o ápice, se inscreva no canal, curta o vídeo e prepare-se. Porque no próximo episódio, nós vamos cruzar uma linha que talvez nunca deveria ser cruzada. Vamos falar sobre o livro dos mortos dos antigos deuses, o manuscrito perdido que promete ressuscitar entidades imortais. Você não vai querer perder.